Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos para o primeiro relato de hoje, que é este, o bebê porco. Olá, Ana e assombrados! Sou a senhora Fulanitia e estou trazendo mais um relato contado pela minha vozinha, a avó Dita, daqueles com cheirinho de fazenda. Você gostaria de me acompanhar? Mas é claro. Então vamos para o relato e se ouvir se você ouvir nomes ou se tiver nomes no relato já estarão todos trocados. Muito obrigada. Este e os outros 2 relatos aqui são da mesma pessoa, da senhora Fulanitia, tá? 3 relatos aqui que eu separei que são dela, tá? Bom, fui visitar a minha comadre que tinha ganhado neném fazia pouco tempo. Então isso daqui quem está contando é a avó dela, é a avó Dita que está contando essa história, tá? Fui visitar minha comadre que tinha ganhado neném fazia pouco tempo. Era um menino bonito, com 2 meses de vida. Bochechudo, calminho. Na roça, mulher de resguardo só recebe visita se for para ajudar. Ou com o bebê ou com a lida da casa. Ou você vai lá para ajudar o bebê, ou você vai para ajudar alguma coisa na casa, lavar uma louça, limpar o senão nem vá. É isso aí. E eu fui para ajudar mesmo. Passei o dia ali, varri o terreiro, coloquei café no fogo, ajeitei os panos de prato. Como morava longe e o céu já estava ameaçando chuva, eu resolvi dormir por lá mesmo e ir embora só no outro dia cedo. Já era noite fechada quando eu acordei com um barulho estranho. Um grunhido fino, um guincho, não sei o que ela fala aqui, um barulhinho fino daqueles de leitão novo, sabe? Barulhinho de leitão novo quando tá perdido ou quando tá preso na cerca. Aí eu me levantei achando que algum bicho tinha escapado do chiqueiro e fui até a porta do quarto da comadre para avisar ela. Mas o que eu vi nunca mais saiu da minha cabeça. Na cama, deitada, tranquila, estava a comadre. E mamando no peito dela, não era o bebê, era um leitão. Rosado, pequeno, orelhinha caída, focinho molhado de leite. Mas o pior eram os olhos. Eram olhos humanos. Olhos de criança mesmo. Olhos do bebê dela. Aquilo me gelou por dentro. A lamparina chegava a tremer na minha mão. Eu voltei devagar para o meu canto, rezei um terço sem voz e esperei a manhã chegar. No dia seguinte, tudo parecia normal. A comadre com o bebê no colo, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Eu nunca disse uma palavra sobre o que eu vi, mas eu me despedi com educação, peguei o caminho de volta e nunca mais pus os pés naquela casa. Mais tarde soube por um vizinho que havia uma maldição antiga naquela família. Diziam que o avô do compadre tinha se metido com feitiçaria e ofendido um homem do mato, um curador que virou feiticeiro. Esse homem rogou praga no sangue deles. Disse que o corpo da família ia se confundir com um dos bichos e que os filhos desses nasceriam com alma dividida, tipo homem-porco, homem-lobo, né, lobisomem, essas coisas, homem-cobra, mulher cabra, né, dessas histórias que a gente vê aqui. Desde então, ninguém por perto mais criava porcos. Só que de noite era possível ouvir grunhido dentro da casa da comadre, como se tivesse bicho amarrado lá dentro. Mas a porteira seguia fechada e ninguém via nada. E o pior, quando alguém passava tarde ali pelo chiqueiro, por perto do chiqueiro, jurava escutar voz de criança misturada com ronco de animal. Olha, se era maldição, castigo ou coisa do demo, eu não sei. Só sei que eu vi com os meus próprios olhos. E desde aquele dia nunca mais achei fofo o som de leitãozinho novo chorando à noite, não.
Menina, nossa, será que isso é resultado de maldição e esse menino seguiu virando porco pro resto da vida aí? O que que vocês acham? Tem várias histórias assim, né? De pessoas que se transformam em animais, em porco, em lobo, como eu disse, né? Na mulher cabra, bode, sei lá. Pois é, gente, histórias aqui, hein? Ela diz que sabe o que viu e nunca mais vai esquecer. Vamos para o próximo relato, que é da mesma senhora Fulanitia. O índio da Urbana. Vamos ver. Oi, Ana e assombrados, me chamo Fulanitia, tenho 40 anos e sou do interior de São Paulo. A história que eu vou contar aconteceu com meu irmão, mas mexeu com toda a nossa família. E só anos mais tarde a gente entenderia o que realmente estava por trás do que parecia ser apenas imaginação de criança. Quando éramos pequenos, nós morávamos num sítio bem afastado, com poucos vizinhos por perto. Uma dessas vizinhas era conhecida como a Urbana, uma senhora séria, muito respeitada, que mantinha um pequeno espaço em casa com imagens espirituais. Na época a gente não entendia, mas ela era da Umbanda e cuidava da sua casa com muito zelo, fé e silêncio. Sempre que a gente ia lá, o meu irmão, que tinha só 5 anos, parava em frente a uma imagem específica que era de um caboclo, de um índio, com cocar e um semblante forte, um olhar penetrante. E ele dizia: Mãe, ele piscou para mim. E o mais curioso é que ele nunca tinha medo. Pelo contrário, ele dizia que se sentia bem, em paz, como se conhecesse o índio de algum lugar. A gente achava graça, né? Criança vê coisa e tal. Mas com o tempo isso ficou no passado, ou parecia que tinha ficado. Anos depois, o meu irmão, já adulto, casado, morando em outra cidade, e um dia, por insistência da esposa, foi com ela até um terreiro de Umbanda pela primeira vez. Naquela noite, ele se sentiu tomado por uma emoção que não sabia nem explicar. Disse que quando os pontos começaram a ser cantados, ele sentiu um arrepio forte e começou a chorar, sem entender por quê. Durante a gira, uma médium incorporada, com um caboclo, justamente, o chamou. A entidade olhou para ele com firmeza e disse: Filho, demorou para voltar, mas eu nunca saí de perto de você. O caboclo então descreveu detalhes da infância do meu irmão, do sítio, da casa da Urbana e disse com todas as letras: Eu era aquele que piscava e sigo sendo o que te guarda. Que legal. Foi ali que ele entendeu tudo. O índio da infância que ele via na casa da vizinha não era imaginação, era o guia espiritual dele. O caboclo que o acompanhava desde sempre, esperando apenas que ele estivesse pronto para iniciar a sua caminhada. Desde então, meu irmão passou a frequentar o terreiro, a estudar, a cuidar da própria espiritualidade com muito respeito. E até hoje ele costuma dizer: Eu nunca estive sozinho, só não sabia. Olha que legal. E a gente fica aí, falei, imaginação de criança, imaginação de criança. Nem tudo é imaginação de criança, tá? Eu diria até que talvez a maioria não seja apenas imaginação. Pois é, o que vocês acham? Já passaram por experiência assim? Eu já passei. Ai, meu Deus, e agora, Nossa Senhora? Porque eu lembro de sentar na cama da minha avó. Minha avó tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida bem grandona e ficava em cima do guarda-roupa. E eu brincava de sentar na cama, eu e uma amiga sentar na cama e ficar fazendo pergunta para Nossa Senhora. Aquelas perguntas bem de criança de 4, 5 anos de idade. E a gente jurava que ela mexia a cabeça respondendo. Ela fazia assim e fazia assim. Ah, pode ser imaginação de criança mesmo, né, nesse caso, mas nós duas concordávamos e víamos. Mas depois você vai pensar, mas por que que. Mas sei lá, gente. E a gente ficava ali sentada, brincando, fazendo pergunta para Nossa Senhora, porque ela mexia a cabeça. Pra responder sim ou não. E era só imaginação? Ai, gente, não sei, agora eu fico pensando nessas coisas, será que essa mexia a cabeça, não? Ah, não sei se eu fico com medo, se eu... Ai, ai, como é bom ser criança, né? Aí você vê essas coisas e sai dali brincando, fala, ai, a Santa fala comigo. Ah, ai, ai.
Mas é legal, eu tenho essa lembrança, assim. Preciso até conversar com a minha amiga. Vou mandar uma mensagem para ela para saber se ela lembra também, porque era ela que ficava comigo ali. Bom, vamos para o próximo relato, também da senhora Fulanitia, que é este: o pacto no ponto de ônibus. Olá, Ana e assombrados, sou a senhora Fulanitia. E hoje decidi compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo no ano de 2015. Nunca contei isso para ninguém. Então, olha aqui, ó, estamos honrados. Bom, naquela época eu trabalhava em um grande supermercado da região metropolitana. Em um dia comum, durante uma pausa no expediente, eu e algumas colegas estávamos no refeitório conversando. O assunto acabou indo para o lado sobrenatural. Histórias de visagens, aparições, assombrações. Foi aí que uma colega disse, com toda a naturalidade do mundo, que o tio dela havia feito um pacto com o próprio diabo. A gente riu, né? Ai, achou que aquilo era um exagero. Mas eu e a Beltrana, que eu não sei se os nomes estão trocados, né? Eu e a Beltrana acabamos brincando com isso, dizendo: ai, se ele me fizer uma boa proposta, quem sabe eu aceito. E rimos de novo. Mas essa foi a minha besteira. Naquela noite, depois do expediente, eu fui até o ponto de ônibus sozinha. O lugar estava vazio, o vento gelado soprava forte e o silêncio era até estranho. Era pesado. Eu já estava desconfiada daquele clima muito esquisito, quando um homem saiu de trás do poste. Ele era impecável, Ana. Alto, loiro, de olhos azuis profundos e vestindo um terno preto como se tivesse acabado de sair de uma passarela. Ai, bonitão. Claro, ele é atrativo, ele vai vir de vermelho com chifre, com o olho amarelo, com casco no pé. Aí ninguém vai ficar para saber o que ele quer falar. Agora, se chega um bonitão, você vai falar, nem que seja o capiroto, vai conversar com ele, né? Quem sabe, sei lá o que que é, né? Aí a gente já fica mais assim. Ele não é bobo, não, filho. Não é bobo, não. Cuidado aí, ó. Quando a esmola é demais, ó. Então, aí ele chegou, impecável, bonito. E então ele falou: a voz era firme, grave e sedutora, como a de um locutor de rádio que hipnotiza, sabe? Ele falou assim: você quer ouvir a minha proposta? Oi, gente do céu. Que tal, né? Depende, você fala, aham. Ele é esperto, olha lá. Você quer ouvir a minha proposta? Ele disse. Aí o meu coração parou. Eu congelei, eu achei que fosse um tarado. E respondi meio sem graça: não, muito obrigada. Não, muito obrigada. Mas ele manteve aquele olhar fixo, sorriu com um ar tranquilo, como se tivesse certeza de que em algum momento eu mudaria de ideia. E completou: se quiser, é só chamar. Eu volto e te dou tudo o que desejar. Então ele se virou e desapareceu. Simplesmente sumiu, gente, como se o vento tivesse levado ele junto. Naquela noite eu só queria chegar em casa e rezar. Nunca mais brinquei com o sobrenatural, nunca mais fiz piada com o que eu não entendo. E eu aqui fazendo piada com o capiroto. Porque naquele ponto de ônibus eu tive a chance de fazer um pacto. E por pouco não aceitei. Ai, meu Deus, obrigada por ouvirem, senhora Fulanita. Um beijo pra você, muito obrigada. Menina, aí, né, fica difícil, aí você me quebra, né, capiroto? Chegar assim, com essa voz, com essa proposta. A gente fica até meio, sei, sabe que tão ruim assim? Ai, ai. Mas, menina, agora falando sério, imagina você fazer uma brincadeira, falar, ah, se ele me fizer uma boa proposta, até sei. Aí, de repente, você chega no ponto de ônibus, surge um homem do nada, assim, bonitão, bem vestido, e fala, chega e fala: "Você quer ouvir a minha proposta?" Ah, eu falo: "Só ouvir não leva para o inferno, né, então fala aí, fala aí". Ai, gente, credo, não sei não, credo, me aparece um bonitão falando assim, eu já: "Ah, te conheço rapaz". Ai, só faltou aparecer de sunga branca. Vamos para o próximo relato.
O que eu vi não era humano. Oi, buzinou, um caminhão buzinando. Bom, oi Ana, eu nunca tinha mandado nada. Peraí, almoço, mamu, não sei, vamos ver. Eu nunca tinha mandado nada, mas depois de assistir tantos relatos e sentir aquele frio na espinha, eu resolvi escrever o meu. Não sei se isso vai te dar o mesmo medo que me deu naquela noite, mas só de lembrar eu fico arrepiado. É um moço que nos conta. Meu nome pode ser Fulano. Eu tenho 36 anos, sou do interior de Minas, cresci num sítio que era do meu avô. A gente morava num lugar bem afastado, entre mato, pasto e morro. Nada de vizinho por perto, nada de barulho de cidade, só grilo, coruja e o silêncio. Isso aconteceu em 2009. Eu tinha voltado a morar com a minha mãe por um tempo depois que eu me separei. Tava num momento meio estranho da vida, sabe? Sei. E numa noite qualquer, tudo mudou. Era uma sexta-feira, umas 11 horas da noite. Eu tinha saído para dar ração para os cachorros e conferir se o galinheiro estava fechado. Quando eu voltei pelo terreiro, eu senti um cheiro muito forte. Era tipo bicho molhado com carniça. Mas mais forte que tudo isso, mais forte do que tudo que eu já senti. Era sufocante. Parecia que grudava no nariz e eu me arrepiei na hora. Os cachorros, que sempre latiam para qualquer coisa, estavam em silêncio. Nenhum ganido. E isso me gelou. Passei pela varanda bem devagar, já sentindo que tinha alguma coisa errada ali. Quando cheguei na porta, eu olhei para o pasto do lado do celeiro e juro por tudo que eu amo nessa vida, eu vi uma coisa em pé ali. Não era homem, mas também não era bicho. Era grande, devia ter uns 2 metros, talvez até mais. O corpo parecia de uma pessoa muito forte, mas era coberto de pelo. O focinho era comprido e os olhos, Ana, os olhos brilhavam amarelo. Mas não era como o olho de gato, era mais profundo, mais inteligente, como se aquilo estivesse me analisando. Ele estava meio curvado, mas dava para ver que era ágil. As patas, ou melhor, as mãos, tinham garras longas e ele estava cheirando o ar, como se sentisse a minha presença ali. Mas o mais assustador foi o silêncio. Nada se mexia, nada fazia barulho, parecia que o tempo tinha parado. Eu dei um passo para trás e a madeira da varanda rangiu, rangiu. Na hora, a coisa virou a cabeça devagar na minha direção e eu gelei, mas ele não veio. Só me olhou por alguns segundos e depois entrou de novo no mato e sumiu. Eu só ouvi o farfalhar seco da vegetação se fechando. Eu entrei correndo, tranquei a porta com tudo que eu achei pela frente. Minha mãe acordou assustada, achando que era ladrão. E eu contei para ela e, para minha surpresa, ela ficou pálida. Disse que o meu avô já tinha falado de um bicho grande que rondava o sítio de tempos em tempos, mas ninguém levava isso a sério. Diziam que era lenda de velho. No outro dia de manhã, eu fui lá onde eu vi aquela coisa e tinha pegadas grandes, fundas, e o cheiro ainda estava no ar, forte, quase vomitei. Depois daquilo, passamos a ouvir barulhos durante as madrugadas e os cachorros nunca mais ficaram soltos à noite. Um deles chegou a sumir do nada. A corrente, eh, acho que um dos cachorros chegou a sumir do nada. A corrente, eu acho que segurava ele, estava quebrada, mas não havia nada de sangue em volta. Ixi, será que o lobisomem levou ele para comer? Eu não sei o que era, mas não era um animal comum. Aquilo tinha inteligência no olhar. Havia uma presença ali que te congela. E desde aquele dia eu nunca mais duvidei desses relatos que a gente ouve aí e acha que é exagero. Bom, obrigado por abrir espaço, Ana. Seus vídeos é uma das poucas coisas que me fazem sentir que a gente não está ficando louco por ver o que o mundo finge que não existe.
Dá um salve aí pra mim, mesmo sem dizer meu nome. Um salve pra você. Muito obrigada. Eu sei que você não curte. Prefiro não ficar falando nomes, mas bom, é isso. Eu só queria dividir isso com você e com o pessoal. Fica com Deus. Um beijo pra você. Muito obrigada. Gente, tem muito relato de aparição, muito relato desse tipo de bicho. E alguma coisa tem por aí. O que é exatamente, não sei, mas tem. Vamos então, falando no bicho, qual que é o próximo relato? Um lobisomem um lobisomem perseguiu meu filho. Vamos ver. E esse é o último de hoje, tá, pessoal? Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas podem me chamar de Fulana mesmo. E hoje eu vim contar um relato que aconteceu com meu filho. Os nomes já estão trocados, podem ler sossegados. Obrigada, vamos lá. Mais ou menos 10 anos atrás, quando meu filho. Os nomes estão trocados. Quando meu filho Júlio tinha uns 16 anos, ele conheceu a ex-namorada dele. Morávamos em uma fazenda de soja e milho, e ela morava em uma granja de porcos. Um dia, ele decidiu ir visitá-la. Já estava meio tarde, já era por volta de umas 5 da tarde, e eu, obviamente, fui contra a ideia. Já era um horário perigoso para quem mora, né, nesses locais. Mas ele, teimoso como sempre foi mesmo assim. Era época de colheita de milho e era comum aparecer muito bicho perigoso nessa época, principalmente porcos do mato. E isso me deixava extremamente preocupada, ainda mais porque ele estava de moto, o que facilitaria para esses bichos atacarem. Eh, por volta aí de umas 11 da noite, ele chegou buzinando muito em casa. Eu corri para abrir a porteira e percebi que ele estava assustado, o que não era do feitio dele. Assim que entramos em casa, ele me contou o que tinha acontecido. Agora é ele contando, tá? Ele disse assim: não, ela, né, perguntou: o que aconteceu, Júlio? Por que você está assustado desse jeito? E ele disse: mãe, no pé da mata eu vi de longe um bicho muito grande e peludo. Eu pensei que fosse um porco, mas quando fui me aproximando com a moto, percebi que ele estava jogando alguma coisa para cima e batendo, mas não consegui ver direito o que era. De repente, ele se levantou e ficou em pé. Mãe, ele era enorme, devia ter mais de 2 metros de altura. Ele passava da altura dos pés de milho. O farol da moto bateu no olho dele, que refletiu vermelho como brasa. Ele tinha dentes enormes, parecia um cachorro. Ele olhou direto para mim. Eu não sabia nem o que fazer, porque precisava passar por ele. Então eu acelerei a moto no máximo que eu consegui e passei por ele a mil. Quando eu passei, ele se abaixou de novo e começou a correr no meio do milharal, me perseguindo. E quanto mais eu acelerava, mais ele corria. Eu só ouvia ele do meu lado, quebrando os pés de milho. A moto balançava por causa do cascalho na estrada, e eu só pensava que se eu caísse, aí seria o meu fim. Minha sorte foi que eu já estava perto de casa. Ele só parou quando viu a luz da casa. Foi aí que eu buzinei para a senhora abrir a porteira. Bom, depois que ele me contou isso, eu soube na hora o que era, né? Um lobisomem. Quando eu falei isso para ele, ficou ainda mais assustado porque ele não acredita nessas coisas. No dia seguinte, fomos até o local e encontramos algumas pegadas estranhas. E onde ele disse que o bicho estava, o mato de fato estava todo revirado. Um pisoteio danado, mas sem sabermos o que poderia ter causado aquilo. Hoje em dia, meu filho tem 28 anos. eh, Bom, hoje em dia meu filho tem 28 anos. E você, o que acha? Acha que era mesmo um lobisomem ou alguma outra coisa sobrenatural? Espero que leia esse relato. Gosto muito de ouvir os relatos do canal. Um beijo para você, muito obrigada. E diante de tudo que a gente lê aqui, é claramente um lobisomem. Agora, se ele é físico, se ele é astral e físico, se ele é o da de que jeito, que se é uma pessoa que transforma, que eu não consigo acreditar muito que, né, transformação humana, assim, física, de bicho e tal, não sei o que que é,
Mas que tem, eu acabei de falar que tem muito avistamento, muita gente relatando um bicho desse tipo aí. Isso tem. Agora, o que é, por que que fica vagando, é daqui, não é daqui, isso eu não sei muito, não. Eu acho que tem eh, vários tipos, talvez, desse bicho. E aí, você já viu algum? Conhece alguma história de alguém que já viu? Conta pra gente dessas histórias de lobisomem. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tem história, manda pra gente. Um beijo, a gente se vê no próximo relato, ok? Fui. Tchau, tchau.